Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 16. Versículo de número 18. Não, vamos ler do 16 ao 18, ao 19, melhor dizendo. Mateus capítulo 16, versículos 16 ao 19. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga comigo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18, vamos ler todos juntos. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém, meus irmãos? Podeis sentar. Esta profecia palavras do Senhor Jesus ela se cumpre fielmente nos dias de hoje. Antes de dar continuidade, deixa eu apresentar os pastores presidentes que estão conosco nesta manhã. Pastor Daniel Malafaia, presidente da Assembleia de Deus em Campo Grande. Pastor Paulo Pereira, Assembleia de Deus aqui de Areia Branca. Pastor Otone, Colégio. Pastor Israel Bento Ribeiro. Glória a Jesus. Está ali o pastor também, está ali o pastor Cláudio, Araruama, pastor Guatura, Terra Brasil. Glória a Jesus. Muito bem, os irmãos querem saudar com bem-vindo esses pastores? Bem-vindos em nome de Jesus. Pastor Sóstene, Bangu, desculpe, saudar com bem-vindo. Pastor Garcia, cadê o Garcia? Oh, meu Deus do céu, está aqui na minha frente. Pastor Garcia, Mangaratiba, saudar com bem-vindo. Bem-vindo em nome de Jesus. E mais irmãos são bem-vindos também. Moisés e Colatina, bem-vindo em nome de Jesus. Pastor Flavinho, lá de Conceição de Macabu, bem-vindo também em nome de Jesus. Olha só, Jesus pergunta aos seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E uns diziam: é Elias, ressuscitou, voltou à terra, melhor dizendo. Outros estão dizendo que tu és João Batista.
Outros dizem que tu és Jeremias. Ou seja, as informações estavam totalmente desencontradas. E Jesus então pergunta: e vocês que andam comigo nesses 3 anos, o que é que vocês dizem que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, recebeu uma revelação divina e disse: para nós, tu és o Cristo, o ungido, o Messias, o Filho do Deus vivo. Mais uma vez vamos dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: feliz é você, Simão, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta rocha, que sou eu, Cristo, eu vou edificar a minha igreja, pronome possessivo, minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fundado nesse versículo, nós podemos destacar 3 qualidades da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é uma igreja salva. Ela não vai ser salva, não, ela é salva. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui já são salvos? Levante a mão e diga aleluia. Aleluia. Estamos agora no processo da santificação, mas já somos salvos. Aleluia, 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 aleluia. Isso deve alegrar o seu espírito, isso deve alegrar o teu coração. Você está salvo. Segundo lugar, a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja guerreira. Diga assim: a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma igreja guerreira. Foi Jesus que disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja tem a autoridade de adentrar até o reino das trevas e arrancar das garras de Satanás aqueles que pertencem a Deus e que serão salvos. E nada vai prevalecer contra esta igreja. Nada. As portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Aleluia. Meu irmão, não tem nada que possa atrapalhar o teu destino e o teu futuro. O diabo pode vir com todas as forças e com todas as armas, mas a Bíblia está dizendo, Jesus está falando: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. Se você pertence à igreja de Jesus, nada vai te segurar, nada vai te prender,
Aleluia. 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 É por isso que nós cantamos aquele hino. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu na vitória, onde Deus vai me coroar. Eu quero estar com Cristo, aonde a luta se travar. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja que está salva. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja guerreira. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é uma igreja avivada. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousavam sobre cada um daqueles que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito Santo desceu naquele dia, e não subiu mais. Ele está aqui conosco para manter a chama de Deus acesa nos nossos corações. Quantos aqui já são batizados com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas estranhas? Levante a sua mão assim e glorifique ao Senhor. O fogo arderá continuamente sobre o e não se apagará. Você é o altar de Deus, aonde a chama do Espírito Santo está ardendo dia após dia e nunca vai se apagar. Quantos crentes avivados nós temos aqui hoje? Os avivados, levante a mão bem alto, glorifique o nome do Senhor. Aleluia, 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 Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. 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 poder, poder, poder pentecostal, ó vem nos também nos vê, ó vem, sim vem, ó chama divinal. Poder, poder, cantem. Aleluia, aleluia. Aleluia. De acordo com Martinho Lutero, quando fixou as 95 teses contra
a religião predominante naquela época. No dia 31 de outubro de 1517, século XVI, na cidade de Wittenberg, na Alemanha, ele estabeleceu ali 5 pontos da fé cristã, como base para a perpetuidade da Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Então, de acordo com a Bíblia, Lutero colocou ou estabeleceu ali 5 pontos, a qual a teologia, os teólogos chamam de 5 pilares da igreja. Pilar ou fundamento. No qual a igreja está edificada. O primeiro deles é: a igreja está edificada e está fundamentada, melhor dizendo, sobre o pilar chamado Bíblia Sagrada. Somente a Bíblia, diga comigo isso, somente a Bíblia. Mais uma vez, abra sua Bíblia comigo então, se é a Bíblia, vamos lê-la, em 2 Timóteo, capítulo de número 3, 2 de Timóteo, capítulo de número 3, versículos 16 e 17, os que já encontraram, digam amém. Amém. E vamos ler todos juntos, bem forte. 1, 2, 3. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia! Na época a Bíblia estava esquecida, chegava ao ponto de ser proibida a sua leitura pelo povo, que só tinha direito de ouvir alguns trechos, e mesmo esses trechos escritos em latim, de maneira que ninguém pudesse compreender. Martinho Lutero passou anos da sua vida traduzindo a Bíblia para a língua do seu povo. Reuniu recursos possíveis e publicou a Bíblia para todos lerem. Hoje, a Bíblia Sagrada, inteira ou em partes, já foi publicado para cerca de 2.600 línguas. E está disponível para mais de 90% da população mundial. Em média, mais de 1 milhão de Bíblias são distribuídas por semana. E assim a Bíblia chegou até nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos têm a palavra de Deus aí? Levante a mão bem alto.
Agora nós não temos apenas alguns trechos em letra latina, a Bíblia está à disposição minha e sua. Oh, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação de dia e lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o meu caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 4, o versículo 12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra a ponto de fazer a divisão entre a alma e o espírito, entre as juntas e a medula, e é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esta palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, e é apta para discernir as intenções e os pensamentos dos corações. Palavra viva, palavra poderosa. Nenhum livro substitui a eficácia da palavra de Deus. Meus irmãos, tem acabado de chegar o meu pai, o bispo Manuel Ferreira, presidente da nossa convenção. Vamos ficar em pé nesse momento, toda a igreja ficar em pé para cumprimentar com bem-vindo o nosso presidente nacional. Os irmãos querem saudá-lo com bem-vindo, digamos. E eu quero passar a direção do culto do trabalho ao nosso bispo. Vamos recebê-lo com uma calorosa salva de palmas. A paz do Senhor para os irmãos. Tome seus lugares. Tem mais uma cadeira aqui. Pastor, senta aqui. Glória a Jesus. Irmãos, nós agradecemos muito a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Hoje era um dia que eu estava difícil de vir, mas a irmã Irene me arrastou. E eu também querendo ver o Abner. E as duas coisas, uma contribuiu com a outra. Ontem a gente pensa que nunca fica velho, sempre fica novo. Felipe, nunca queira ficar velho. Mantém sempre essa forma de jovem. Isso não significa que nós, Manaim, ainda não tenha condições de dar um trote nesses jovens. Se não dá nas pernas, pelo menos dá na mente, na cabeça. Glória a Jesus. Manaim, mesmo com essa bengala aí, é difícil eles apostarem em corrida com ele. A palavra com o pastor da igreja para dar prosseguimento à mensagem que ele estava trazendo. E quero agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez participando da ceia do Senhor. Deus seja louvado. Deus abençoe a vida do nosso bispo, nosso pai, nosso pastor. Diga assim: somente a Bíblia. Meus irmãos, nada fora da Bíblia, nada extra Bíblia, nenhum livro, por mais importante que seja o seu autor, por mais sabedoria possa destilar, pode ocupar o lugar da Bíblia. A Bíblia, ela
se auto-interpreta. A regra número 1 da hermenêutica é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós estamos vivendo dias, irmãos, que muita gente está escrevendo muitas coisas, muitas visões diferentes. Existem até aqueles comentários de Bíblia e alguns textos bíblicos que estão sendo distorcidos para agasalhar uma situação, contemporizar uma situação, resolver um outro problema. Nenhuma profecia, por mais ungido que seja o profeta, pode substituir o lugar da Bíblia. Aliás, toda profecia dada por um ser humano, ela precisa, depois de ser proferida, ser julgado de acordo com o texto da Bíblia, para ver se ela está de acordo com a palavra de Deus. E se não estiver de acordo, a Bíblia diz que nós podemos julgar a profecia. Só a Bíblia tem as respostas que nós precisamos para as nossas vidas. Só a Bíblia pode ser pregada, ministrada e ensinada. Só a Bíblia tem que ter a prioridade número 1 nos nossos cultos. Louvor é muito importante, o cântico é muito importante, mas a Bíblia tem que ter a prioridade nos nossos púlpitos. Nenhuma experiência, por mais importante que seja, pode substituir o texto da Bíblia. A Bíblia diz que a fé, o apóstolo Paulo diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras... Não existe outra verdade acima da Bíblia. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia na nossa mão é a marca do verdadeiro cristão. É a inerrante palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática são as sagradas Escrituras. Primeiro pilar estabelecido é que a igreja está fundamentada na palavra de Deus. Somente a Bíblia. Segundo pilar, somente Cristo. Diga comigo, somente Cristo. 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 5, abra a sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 5. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Vamos começar de novo? E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. No tempo de Lutero, Martim Lutero, havia muitos santos e imagens na igreja, e o povo acreditava que para cada coisa devia pedir a um santo especial. De tantos personagens que havia na igreja, que a pessoa de Jesus Cristo ficava de lado e quase nada se sabia a seu respeito. Irmãos, a igreja não precisa de santo, a igreja não precisa de imagens, porque nós temos um único mediador. Não é São João, não é São Mateus,
não é São Pedro, não é São Cristóvão, não é santo nenhum. Aliás, foram se colocando tantos santos que ocuparam todos os dias do calendário para comemorar o nome de um santo. E aí, como não tinha mais como colocar mais santos, então eles criaram o dia de todos os santos. E aí agasalhou e vai agasalhando todo mundo ali naquele dia. Mas a Bíblia diz, a Bíblia, que só há um mediador, só um, entre Deus e os homens. Quem é, irmãos? Diga bem alto. Jesus Cristo, diga comigo isso. Homem. É o único nome que está acima de todos os nomes. Jesus Cristo. Só Cristo salva, só Cristo liberta, só Cristo perdoa, só Cristo santifica, só Cristo abençoa, só Cristo é o Salvador e o mediador entre Deus e os homens. Então a Cristo seja dado toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Quem pode glorificar a Ele nesta manhã? João capítulo 17, versículo 3 diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 20, versículo 31 diz: esses porém foram escritos para que creiais que Jesus Cristo, o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Atos capítulo 5, versículo 42 diz: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Diga comigo isso: anunciar a Jesus Cristo. Atos capítulo 16, versículo 31, todo mundo conhece essa passagem, vamos ler todos juntos. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu. Mais uma vez. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Romanos capítulo 6 e o versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2 diz: portanto nenhuma condenação há para os que estão que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 e 31 diz: mas vós sois dele em Jesus Cristo, ao qual para nós foi feito sabedoria, justiça, santificação e redenção. Por isso está escrito: aquele que glorie-se no Senhor Jesus Cristo. Quantos podem glorificar a Jesus Cristo nesta manhã? Um cristão verdadeiro é aquele que acredita somente que Jesus salva, e somente Ele é digno de receber todo o nosso louvor e ouvir as nossas orações. A igreja está edificada sobre a Bíblia, a igreja está edificada sobre Cristo. Diga assim: somente a Bíblia, somente Cristo
E agora, o terceiro pilar, somente a graça. Somente a graça. Pela graça sois salvos, por meio da, e isto não vem de vós, mas é dom de, não vem de obras para que ninguém. Não existe indulgência para tirar ninguém do purgatório. Isso foi uma coisa inventada pelos homens. As obras também não podem salvar ninguém. Boas obras são consequência da nossa salvação. Porque como servos de Cristo nós fomos capacitados pelo Espírito Santo para exercer misericórdia, revelando o amor de Deus ao próximo. Um verdadeiro cristão só depende da graça de Deus para tudo. Para que eu não me excedesse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, que dia após dia me esbofeteava, e eu clamei ao Pai, e Ele respondeu, dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, a graça de Jesus te basta, meu irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Epístola de Tito, capítulo de número 2, versículo 11 ao 14 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual deu a si mesmo por nós, para nos remir, quer dizer, para nos resgatar de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Diga, um povo, diga bem alto, um povo especial. Diga para alguém que está do seu lado: você é especial. Oh, glória! Porque você foi resgatado por Jesus Cristo através da graça de Deus. Aleluia, 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 aleluia! Você é especial. Um povo especial, um povo zeloso, diga zeloso, e de boas obras. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O trono da graça de Deus está aqui nesta manhã. Aleluia. Pode pedir o que você quiser, a graça de Deus está manifestada em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Diga assim: somente a Bíblia, somente Cristo, somente a graça e somente a fé. A Bíblia define a fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O escritor da Epístola aos Hebreus diz, no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se achegam a Deus precisam crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: sendo, pois, justificados temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos sentem a paz de Deus na sua vida?
Você sente a paz de Deus porque você tem paz com Deus, e você foi justificado pela fé. Somente pela fé nós podemos receber a resposta às nossas orações. Nós andamos por fé e não por vista. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós pegamos. Nós andamos por aquilo que nós cremos. Nós cremos em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos na graça de Deus. Nós cremos na Bíblia Sagrada como a inerrante palavra de Deus. Um cristão verdadeiro vive pela fé e não pelo que é palpável e visível aos olhos humanos. A igreja precisa exercer a fé sem necessidade de amuletos, de obras. Hoje em dia, meus irmãos, até mesmo no meio da igreja evangélica, existe muita gente que está inventando muitas coisas, amuletos, é o sal ungido, é a rosa ungida, é a água ungida, é o óleo ungido, e isso tudo está tomando lugar da verdadeira fé. Tem uns que até chegam a dizer que a cura ou a solução dos seus problemas está naquele amuleto, mas nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que o justo viverá da fé, e se ele recuar, disse Deus, a minha alma não tem nele. Diga comigo isso: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Fortalecei-vos na onde? Na fé. Na fé que uma vez foi dada aos santos. Já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por nós. Diga assim comigo: somente a Bíblia, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, e por último, somente a Deus toda glória, toda honra, todo louvor e todo poder. Nós não louvamos aos homens, respeitamos, mas ninguém pode tomar o lugar de Deus. Isaías 42 e o versículo 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Só Ele, Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a nossa adoração. Levante a sua mão para o céu e glorifique ao único e verdadeiro Deus. Baseado nesses 5 princípios, nós dizemos: somente a Bíblia, diga comigo isso, é a palavra de Deus. Somente a graça perdoa os pecados. Somente a fé nos leva à salvação. Somente Cristo é o Salvador. Toda glória, toda honra, todo louvor sejam dados exclusivamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos dar para Ele a nossa maior salva de palmas.